O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Peçamos a graça da conversão do coração neste momento e que a escuta da palavra nos possibilite uma verdadeira experiência com a misericórdia do Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a quarta-feira de cinzas, que abre este tempo favorável, o tempo da Quaresma, um itinerário longo que nos preparará para a semana mais importante do ano, a Semana Santa. Fazemos memória nesta semana do mistério pascal de Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição, centro da fé cristã. E diante desta pedagogia que a Igreja nos oferece, somos convidados a uma experiência mais íntima e mais profunda da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas.
principalmente com essas 3 indicações que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje: o jejum, a oração e a esmola, a caridade. Orientados pela força da palavra, permitamos que ela nos ajude também a vivermos este itinerário de fé com bastante intensidade. As leituras que acabamos de ouvir possuem uma grande riqueza, não só teológica, bíblica, mas também para a nossa vida, para o nosso cotidiano. A primeira leitura, retirada do livro do profeta Joel, nos disse: agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Irmão, irmã, esse é o convite para você no início desta quaresma: voltai para o Senhor de todo o vosso coração. E aí nós poderíamos perguntar: o que significa voltar para o Senhor de todo o coração? Significa voltar para Ele com o desejo de vivermos um itinerário consciente e total que nos possibilite uma transformação do coração. Isso nós chamamos de conversão. Esta volta não pode ser parcial, apenas na quarta-feira de cinzas, onde eu venho à igreja para receber as cinzas e depois não volto mais à igreja. O voltar para o Senhor de todo o coração pede de você uma tomada de decisão que seja total e que seja consciente. A pandemia fez com que muitos de nós nos distanciássemos da igreja. A pandemia fez que muitos de nós distanciássemos do caminho de fé. E hoje o Senhor te convida: volte para Ele de todo o seu coração. Volte para Ele na totalidade de quem você é. Tome esta consciência e já não justifique mais na pandemia o seu distanciamento de Deus e o seu distanciamento da igreja. Voltai ao Senhor de todo o vosso coração. E partindo daí, a própria palavra nos ajuda nesta tomada de decisão. O que é necessário, Padre, fazer neste momento? Em primeiro lugar, refletir, e por isso que nós somos orientados pela força da palavra, porque é ela que nos provoca e nos orienta nesta reflexão, e ao mesmo tempo, uma tomada de decisão que seja de plena consciência por esta causa, o Senhor. Meu irmão, minha irmã, viva esta quaresma de uma forma nova. Não queira que a sua quaresma se resuma apenas na quarta-feira de cinzas, mas permita que a quarta-feira de cinzas abra uma nova porta ou uma nova janela, para que você contemple um horizonte novo que te ajude a uma tomada de decisão que seja consciente, que seja total, dizendo: eu quero voltar para o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu coração. Não permita mais que as circunstâncias difíceis da vida, que a própria pandemia
continue a te legitimar num caminho que distancia você da graça de Deus, do sacramento da Eucaristia, da missa dominical, onde você tem a possibilidade de fazer esta nova experiência com o amor e com a misericórdia de Deus. E diante destas provocações, nós devemos rezar como o salmista: misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Lembremo-nos que a misericórdia de Deus é muito maior do que o nosso pecado. E a partir do momento que nós fazemos este exame de consciência e somos provocados a uma tomada de decisão do que nós necessitamos para mudar a nossa conduta, o nosso jeito de ser, inclusive a nossa prática religiosa, a misericórdia de Deus. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. E agora podemos avançar um pouco mais e nos determos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, ele está num discurso maior, chamado pelo evangelista Mateus, o discurso da montanha, ou o sermão da montanha. E Jesus faz um convite aos seus ouvintes, porque o jejum, a esmola e a oração eram 3 práticas que faziam parte da fé judaica. Então isso não era estranho ao ouvido dos judeus, pelo contrário, isso já era um hábito costumeiro entre eles. Então, se nós fizermos a experiência da leitura do Antigo Testamento, encontraremos vários trechos da Bíblia que nos falam sobre estas 3 práticas. Mas, padre, se elas já eram costumeiras, por que Jesus as retoma? Porque Jesus quer qualificar estas 3 práticas. A fé dos judeus foram caindo como que num mecanismo religioso, como muitos de nós podemos estar vivendo hoje, vir à igreja por causa das cinzas e nada mais. Uma prática religiosa vazia. E muitos dos judeus também, com o jejum, a oração e a esmola. E aí o que Jesus faz? Jesus não desconsidera esta prática ou estas práticas, mas Jesus dá a catequese para qualificá-las. E hoje não há outro propósito a não ser esse. O que Jesus quer fazer conosco nesta quarta-feira de cinzas, por meio da sua palavra? Qualificar a nossa vivência da fé, qualificar a nossa prática religiosa, que não seja uma prática meramente protocolar, para cumprir um rito, para satisfazer a tradição da minha família, mas que seja capaz de me possibilitar uma tomada de consciência e uma decisão que seja total do meu coração e da minha vida para o Senhor. Primeiro, Jesus apresenta a prática religiosa na dimensão da tradição. Então, se tu vai dardes uma esmola para o seu irmão, não toque a trombeta para que todos vejam que você está dando a esmola. Mas quando você quer ajudar uma pessoa pobre e humilde, que a sua mão esquerda não saiba o que faça a sua mão direita. Então a prática, ela é importante, porém ela precisa ser permeada por um princípio novo. E assim precisa acontecer na nossa vida. A esmola diz respeito à caridade, a relação para com o outro diante da sua necessidade. E eu acredito que o Evangelho de hoje é muito atual,
Porque no nosso mundo existe um princípio que muitas vezes nos orienta, que é o princípio da indiferença, que de repente já não nos permite mais sensibilizar com a dor do outro. Então hoje, ouvindo esta palavra, o que a quaresma deve despertar no meu coração? A solidariedade, a fraternidade, a empatia, que me leva também a me comover de forma interior diante da dor e do sofrimento dos outros, diante das realidades sofridas que estão à minha volta. O Papa Francisco diz: no meio do oceano da indiferença, seja uma ilha de misericórdia. Olha que interessante, diante do nosso mundo, do oceano da indiferença, seja você um sinal da misericórdia, da caridade, do amor, da empatia, da fraternidade, e que isso não seja para sua vanglória, mas que o desejo do coração de uma prática nova, orientada pelo princípio do Evangelho, te ajude a entender que a recompensa é o vosso Pai do céu que vos dará. Todas as três práticas, Jesus enfatizou muito bem isso. Não faça apenas para que os outros vejam, para que os outros te recompensem, mas queira a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Depois vem a segunda prática: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que rezam na frente de todos para que sejam vistos, mas quando tu fores orardes, entre para o seu quarto, feche a porta, reze ao seu Pai, porque Ele que vê tudo te dará a recompensa. Então, se a primeira prática nos motiva a fraternidade, a partilha, a solidariedade e a caridade, a segunda nos provoca a uma relação íntima e profunda com o Senhor. E isso nós chamamos de oração. A quaresma de 2022 tem que te ajudar na sua vida de oração pessoal. Ela tem que te provocar a uma tomada de decisão que seja plena, total e consciente, para que a partir de hoje você seja levado, inspirado por esta palavra, a uma vida de oração consistente que te ajude no seu caminho de fé. Inclusivemente para a participação dos sacramentos, que agora se intensificam, da Eucaristia, da confissão, e depois o próprio Tríduo Pascal, que nós celebraremos coroando toda esta caminhada que vamos fazer. E hoje vem uma pergunta para te ajudar: como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua relação com Deus na intimidade do coração? Então hoje, peçamos ao Senhor que desperte em nós este desejo de uma relação íntima e profunda com Jesus. E isso não se dá por meio de mágica, mas isso se dá por meio de uma relação íntima que é estabelecida pela oração. E eu gosto muito de uma definição de oração que diz assim: é um bate-papo entre amigos, onde eu falo e ele me escuta, e depois onde ele fala e eu o escuto. Como é que anda a sua relação de amizade com o Senhor? Como que anda o seu bate-papo com Ele? Como que anda a sua escuta à palavra dEle? Pensemos nisso. E por fim, a terceira prática, o jejum. Os judeus, quando eles jejuavam, eles vestiam roupas simples, os homens raspavam a barba e
todos colocavam cinzas sobre as suas cabeças. E eles faziam a abstinência, a abstenção dos alimentos. Então, todo judeu que estava fazendo jejum cumpria esse protocolo. Então, quando ele saía na rua, tanto com a barba raspada, com a cabeça cheia de cinza, com uma veste bem velhinha, todos olhavam e já sabiam, aquele dali está fazendo jejum. E aí agora vem Jesus dizendo assim: a prática do jejum, ela não pode ser meramente uma prática externa, só porque está com a cinza, com a roupa, só porque não está comendo o alimento. Mas é necessário que esta provocação os ajude não só numa dimensão externa e estética da religião, mas que isso os ajude numa dimensão íntima e profunda, que seja a do coração. Então Jesus quer qualificar a prática religiosa daqueles que o escutam. E conosco não é diferente. Não dá para você continuar vivendo a sua prática religiosa como viveu até agora. Qual é a missão da Quaresma para mim e para você? Qualificar a nossa vivência da fé, melhorar a nossa prática religiosa, nos aproximar da misericórdia de Deus. E aí nós precisamos da caridade, da esmola, nós precisamos da oração e agora nós precisamos do jejum. Voltar para o Senhor. A insuficiência dos ritos, que já não eram mais acompanhados da verdadeira conversão do coração. Se você veio à missa apenas para receber a cinza e voltar para sua casa, e isso não fazer a diferença na sua vida, do que adianta? Um rito vazio. Agora, o rito que você participa agora, nesta missa, precisa acionar em você um dispositivo interior que só você pode dar o comando de uma conversão do coração que te leve a uma mudança de atitude. E isso vale para todas as idades, como diz o nosso ditado, de mamando a caducando. Como é que está a minha prática do jejum da quarta-feira de cinzas? É apenas para cumprir o protocolo, ou de fato ela quer despertar em mim uma conversão consciente, verdadeira e total do meu coração? Por isso, o convite: voltai ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. Não rasgai as vestes, mas rasgai o coração. E por fim, a segunda leitura retirada da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo. Este é o momento favorável, o dia da salvação, o dia que eu te socorri, assim diz o Senhor. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. A palavra de Deus sempre me encanta, porque ela nos provoca para a vivência. Agora é o dia da salvação, agora é o momento propício. Então o que a palavra está querendo nos dizer? Que nós vamos deixar tudo isso para amanhã, para domingo, para a semana que vem? Não, a palavra nos provoca ao hoje, ao agora. Então você no seu hoje, você no seu agora, é convidado, convidada a esta tomada de consciência, para que haja uma tomada de decisão
que seja plena, que seja para hoje, que seja para o agora, e que faça do seu hoje um hoje novo. Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu tenho feito muito essa leitura, a dificuldade que temos de viver o hoje e o agora com intensidade. Porque de repente achamos que o hoje e o agora é uma realidade muito enfadonha, muito cheia de tédio. E de repente isso nos deixa numa situação desconfortável. E aí a gente sempre se alimenta assim, do que virá depois, do amanhã, do mês que vem, do ano que vem, dos propósitos e dos projetos que ainda virão. E isso daí tem nos impossibilitado de vivermos o hoje com intensidade. Minha gente, a certeza que nós temos é somente do agora. A certeza que nós temos é somente do hoje, porque o ontem já passou e o amanhã a gente não sabe se a gente chegará. Então a nossa certeza é do agora. Portanto, a palavra te diz: é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. E no término desta meditação da palavra, nós receberemos as cinzas que serão derramadas sobre as nossas cabeças, na minha, na sua, na cada um de nós. E por que a pedagogia das cinzas? Para que nós entendamos a nossa condição vulnerável. Nascemos do pó, e do pó um dia voltaremos. Mas enquanto isso não acontece, voltai para o Senhor de todo o coração, não rasgai as vestes, mas o vosso coração. E quem pode fazer isso na sua vida? Somente você. Ah, padre, mas sozinho eu não consigo. Mas agora você vai receber uma graça especial para que você consiga. Porque a misericórdia de Deus, o seu amor para conosco é muito maior do que a nossa fraqueza. E quando você receber as cinzas sobre a sua cabeça, você vai ouvir: convertei-vos e crede no Evangelho. E junto com as cinzas, cada um vai receber uma fitinha roxa, que você vai levar para sua casa e que vai te acompanhar toda a sua quaresma. E que depois do sábado santo você vai trazer para ser queimada naquela fogueira que o padre faz para acender o círio pascal. E quando você receber a cinza sobre as suas cabeças e ouvir: convertei-vos e crede no Evangelho, você vai pegar a sua fitinha e vai pensar: qual o propósito do seu coração para esta quaresma? Obedeça aquilo que o Espírito Santo suscitará no seu coração, para que você volte para o Senhor de todo o seu coração. E viva este propósito. E você vai levar essa fitinha para sua casa, para você lembrar todos os dias e não se esquecer do propósito que hoje você vai fazer diante de Deus para a conversão do coração. Esta é a pedagogia da quaresma, nos ajudar a uma volta inteira, plena e consciente para o Senhor. Então agora acompanhemos com bastante piedade a oração da bênção das cinzas e depois, consequentemente, a imposição que receberemos em nossas cabeças. Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus Pai, que abençoe com a riqueza da sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre
as nossas cabeças em sinal de penitência. Oremos em silêncio por um instante. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham, e vos reconciliais com os que reparam suas faltas. Ouvi como um Pai as nossas súplicas, derramai a graça da vossa bênção sobre os fiéis, que vão receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da Quaresma, possam celebrar de coração purificado o mistério pascal do vosso Filho, por Cristo nosso Senhor.